Alô pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos do Flamengo. A gente vai explicar por que será animada. Tem alguns eventos que vão acontecer no Ninho do Urubu, a gente vai contar aqui para vocês. Tem também negociação do Santos com o Flamengo pelo meia Vitor Hugo. O BAP, presidente, não está liberando Vitor Hugo para o Santos. E eu vou explicar aqui, vou dar aqui os motivos para vocês. E vocês vão entender, pelo menos eu acho que o BAP está agindo de uma maneira extremamente correta nessa negociação com o Santos. Quando eu der os motivos, eu acho que vocês vão concordar comigo ou não. Lembrando que isso aqui é um canal super democrático, cada um tem a sua opinião. E o Flamengo acertou a saída de goleiro campeão mundial sub-20 pelo Flamengo. Vai para um clube português. A gente vai contar aqui para vocês. Lohan também já viajando, muita coisa acontecendo no Flamengo e a gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, familiares, para todo mundo ficar conhecendo o canal e, óbvio, não deixe de hypar o vídeo, isso é importante, beleza? Vamos hypar o vídeo aí, vamos para as informações. Antes, galera, eu vou trazer aqui um assunto que gera muita polêmica no futebol brasileiro já há um bom tempo. Ontem, após o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, o Memphis Depay foi às redes sociais para fazer uma reclamação sobre grama sintética. E o que acontece? Ele postou o seguinte: grama artificial mata o jogo. Brasil, quando você vai ouvir os jogadores? E nada mais, nada menos, o Neymar, que a gente sabe que, na minha concepção, longe de estar merecendo uma convocação para a seleção brasileira, não foi convocado, mas é o Neymar. Ele tem um nome muito forte. O Neymar respondeu: concordo, Memphis. Então, assim, é um assunto que a gente não pode esquecer. Eu, particularmente, acho que não deveria ter grama sintética, e não porque eu acho que machuca mais, machuca menos, mas eu sou a favor da padronização do gramado no futebol brasileiro. Por que tem grama sintética? Eu acho que o clube coloca grama sintética porque não consegue botar um bom gramado para os seus jogadores atuarem, e tem também a questão de show, porque, enfim, é melhor, como é no Newton Santos, no Allianz Parque, enfim, o Memphis Depay ontem jogou na grama sintética do Atlético Paranaense. O Flamengo e o Fluminense, por exemplo, que são donos, entre aspas, do Maracanã atualmente, eles são donos da gestão do Maracanã atualmente, eles estavam com uma dificuldade muito grande de deixar um bom gramado. Aparentemente, esse problema foi resolvido, porque ninguém mais tem reclamado do gramado do Maracanã. Então, eu sou a favor da padronização e não podemos deixar esse assunto de lado, porque num passado recente, aí, menos de um ano, vários jogadores se juntaram, fizeram uma manifestação nas redes sociais contra a grama sintética. Lembrando que o Flamengo está se preparando para pegar o Grêmio. Jogo domingo, 4 horas da tarde, todos os ingressos esgotados, mais 64 mil pessoas estarão presentes no Maracanã. Uma linda festa, lembrando que é o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da data FIFA. E nessa sexta-feira, lá no CT Jorge Elal, o Flamengo terá homenagem do time profissional aos meninos do Sub-20 pelo título mundial, entrega de placa de Arrascaeta, na verdade, pelo recorde de assistências no Brasileirão, e coletiva de imprensa com o meia Saul. Pois é, rapaz, dia animado no Ninho do Urubu. Flamengo que anda vivendo um ótimo momento dentro e fora das quatro linhas. Confesso para vocês que isso me dá até uma agonia. Flamengo vivendo uma paz durante muito tempo. Ai, meu Deus do céu. Cadê aquela plaquinha? Estamos em paz durante tantos dias. Bota aí. Muitos dias já. Ainda bem, e que continue assim, porque o Flamengo recentemente, nos bastidores, estava gerando muita crise, dentro de campo estava indo muito bem. Agora a gente conseguiu um equilíbrio aí. Equilíbrio esse que, na minha concepção, faz o BAP até tomar umas atitudes corretas em algumas negociações. O jornalista Lucas Mussetti, que acompanha o dia a dia do Santos, postou que o Santos ainda não avançou por Vitor Hugo por causa de BAP, presidente do Flamengo. Além de não querer reforçar um rival, o presidente rubro-negro lembra do caso Thiago Maia, e por isso que é uma garantia de pagamento para fechar o negócio. Bom, eu apurei, o que me relataram não tem nada a ver com o caso Thiago Maia, até porque na ocasião
o Santos, entre aspas, foi o menor dos culpados, porque envolvia o Internacional naquela negociação que acabou não rolando, porque o Flamengo exigiu garantias bancárias. E o Flamengo está certo, tem que exigir garantia bancária, independentemente do caso Thiago Maia ou não, o Flamengo vai exigir garantias bancárias. Eu vou dar um exemplo para vocês que poucas pessoas sabem ou se recordam. Quando o Flamengo vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro em janeiro, à vista, foi porque o Flamengo aceitou a forma de pagamento que o Cruzeiro havia dito, de 2 ou 3 vezes, enfim, mas exigiu garantias bancárias. O Cruzeiro falou, o dono da SAF do Cruzeiro falou, garantias bancárias, eu tenho dinheiro. Aí o Flamengo virou, beleza, você tem dinheiro, então paga à vista. Ele falou, ok, pago à vista. É isso. E é isso que acontece, o Flamengo vai exigir garantias bancárias. E não é só o Flamengo que exige, não. O Atlético Goianiense, que está na segunda divisão no futebol brasileiro, exigiu garantias bancárias do Botafogo por um zagueiro, Alex, acho que é isso. O Botafogo não apresentou. O Botafogo também não apresentou garantias bancárias para contratar um zagueiro do Juventude. Juventude exigindo garantias bancárias. Eu não estou aqui criticando o Botafogo. Dar garantias bancárias envolve custo também. O Flamengo recentemente teve esse problema, entre aspas, de garantias bancárias para contratar o Carrascal. O Flamengo está certo em exigir do Santos. Está certo. Nem acho que seja questão de reforçar rival, porque o Santos hoje não é rival do Flamengo em briga por título por nada. Nada. Mas exigir garantias bancárias, o BAP está extremamente certo. Galera, o Flamengo acertou a saída do goleiro Lucas Furtado, campeão mundial sub-20 com o Flamengo e também da Libertadores no ano passado e esse ano, tá? Porque o Lucas Furtado não foi titular no jogo contra o Barcelona, porque Léo Nanete vive uma grande fase e por conta de situações envolvendo ali os bastidores. Lucas Furtado não queria renovar com o Flamengo. O Flamengo fez proposta de renovação de contrato para ele, o atual vínculo dele até dezembro desse ano. Ele não quis renovar, o Flamengo, ciente que ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe, promoveu o Léo Nanete para esse jogo e aceitou a proposta do Vitória de Guimarães de Portugal de liberar o jogador de graça e ele, passando nos exames médicos, assinando tudo lá, o Flamengo fica com 50% dele e o Vitória de Guimarães fica com 50% e ele assina um contrato válido por 3 temporadas. Bom goleiro, mas não queria renovar com o Flamengo, já tinha deixado claro isso nos bastidores, pelo menos os empresários. O Flamengo, de uma maneira correta, inteligente, é melhor você ficar com 50% desse bom goleiro que vai render futuramente a perder tudo e mantê-lo aqui até dezembro, não faz o menor sentido. Então o Flamengo novamente agindo certo aí em uma negociação, que o Lucas Furtado seja feliz no futebol português e, consequentemente, renda uma boa grana ao Flamengo futuramente, que vai manter 50% desse jogador de 20 anos. E por falar em 50%, Lohan já viajou para a Itália para se apresentar ao Pisa, lembrando que o time italiano vai pagar 500 mil euros ao Flamengo pelo empréstimo de 1 ano, ele jogando 50% dos jogos durante esse empréstimo de 1 ano como titular, o Pisa é obrigado a pagar ao Flamengo 4 milhões de euros e adquirir 50% do atleta, e o Flamengo mantém 50%. Só que, desses 500 mil euros que o Flamengo vai receber pelo empréstimo, o Flamengo tem que repassar 150 mil euros ao Madureira, que é dono também de um percentual do jogador. Dos 4 milhões de euros, caso o Pisa compre futuramente, o Flamengo também terá que repassar um percentual para o Madureira, que é dono de direitos econômicos do atleta também. Madureira é dono de 30% e o Flamengo é dono de 70% do Lohan atualmente. Por falar em percentual, o Flamengo não fica com nenhum percentual do Matheus Gonçalves, que eu já expliquei aqui para vocês, que já foi vendido por 9 milhões de euros ao Al-Ahly. Agora, a meta do Flamengo é conseguir negociar alguns jogadores que não estão sendo mais aproveitados e nem sequer são relacionados. É o caso do Michael, do próprio Vitor Hugo, inclusive, que tem negociação com o Santos, e também do Juninho, atacante que chegou no começo do ano, mas não está sendo mais relacionado pelo técnico Felipe Luiz. Bom, pessoal, essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever. Flamengo voando dentro e fora de campo. Eu acho que assim tem que prevalecer, porque, de fato, o Flamengo acho que vive o melhor momento no ano. Mais um dia de espera por este Flamengo-Grêmio,
que, enquanto aqui no Rio de Janeiro é aguardado como expectativa de mais uma grande exibição, quem sabe uma goleada, lá no Rio Grande do Sul está também agitando todo o noticiário como se fosse semana de Grenal. Por que semana de Grenal? Porque os torcedores do Internacional, que perderam 3 vezes seguidas para o Flamengo na recente trilogia e foram muito sacaneados pelos do Grêmio, torcem e acreditam muito numa nova goleada do Flamengo em cima do Grêmio, para que agora quem seja gozado seja o lado azul de Porto Alegre. Por sua vez, os torcedores do Grêmio estão realmente com muito medo. Separei um vídeo aqui do Farid. O Rio Grande do Sul tem 2 jornalistas que chegam a ser, às vezes, meio caricatos, mas que representam muito bem Grêmio Internacional. O Baldasso, do lado do Internacional, e o Farid, do lado do Grêmio. O Farid hoje postou nas redes sociais dele uma oração pedindo misericórdia ao Senhor, Pai do Senhor Jesus, o Pai dos Pais, para que ele não seja humilhado pelo Flamengo. Ele não pede para não perder do Flamengo. Ele diz que fica satisfeito com uma não goleada, com uma humilhação muito grande. Claro que isso aí tudo tem sempre... Tanto o Baldasso como o Farid extrapolam, são histriônicos, né? Fazem isso de propósito, justamente para ter mais público ainda, e eles têm muito público no Rio Grande do Sul. Mas eu achei muito engraçada essa de hoje, então eu separei para mostrar para vocês, numa live em que a gente vai conversar sobre muitos assuntos. Matheus Gonçalves e Lohan realmente foram embora, negociados por um dinheirinho que, pelo menos em princípio, não... Como assim dizer? Não era o que parecia que eles valiam, né? Mas por incrível que pareça, os dois conquistam o bicampeonato mundial e saem desvalorizados das conquistas. Porque justamente eles, que eram os principais craques do sub-20 do Flamengo, tiveram atuações pífias na final do Mundial. O Flamengo ganhou quase que apesar deles. Em termos do Lohan, não vou nem dizer que seja totalmente apesar, porque bem ou mal o Lohan fez o gol do Flamengo, né? Que não seria suficiente, porque o Barcelona virou no segundo tempo, né, para 2-1, mas aí veio aquele gol abençoado do Iago, que levou para os pênaltis, e nos pênaltis o Lohan bateu e fez. Já o Matheus Gonçalves desperdiçou a primeira cobrança que poderia ter dado o título ao Flamengo sem necessidade das cobranças alternadas. O Matheus Gonçalves bateu muito mal. E o que mais irritou o torcedor rubro-negro não foi nem a má atuação deles, foi a necessidade que ambos demonstraram claramente de se exibir. Chapeuzinho, calcanhar, tentativa de drible por debaixo das pernas, mal sucedidos, diga-se de passagem. Mas, enfim, uma exibição que mostra, e eu acho que aquilo ali foi a pá de cal nas expectativas do Felipe Luiz e do departamento de futebol, de que esses 2 jogadores ainda poderiam ser úteis um dia lá para frente. Acho que o Flamengo desiste dos 2 exatamente por causa das suas atuações na final do Mundial, do bicampeonato mundial. Repito, é engraçado, né? O Flamengo é bicampeão mundial e os seus 2 melhores jogadores saem da final desvalorizados. E aí foram vendidos. Na verdade, o Lohan está emprestado, mas com uma cláusula de obrigatoriedade de compra se ele fizer não sei quantos jogos lá, parecido com a que tinha o Alcaraz. E o Matheus Gonçalves, não, esse foi vendido mesmo. Ambos já viajaram. O Lohan para Pisa, na Itália, e o Matheus Gonçalves para o mundo árabe, né? Acabou indo para o... Agora me esqueci qual é o clube que ele foi, é um Al Ain desses aí, mas ele foi embora também. Com a venda dos 2, ainda que por quantias até modestas diante do que são normalmente as vendas do Flamengo, dos seus jogadores de base, o Flamengo superou os 500 milhões de receita com todas as vendas esse ano. A única receita que eu não colocaria aí, o Flamengo está colocando, não é nem o Flamengo, né? Quem está colocando são todos os que cobrem o Flamengo. É a do Alcaraz,
Porque o Alcaraz, eu sempre lembro isso, o Alcaraz parece que foram 160 milhões. O Flamengo tem que pagar também esse dinheiro para o Tottenham, de onde ele comprou o Alcaraz. O Flamengo não comprou o Alcaraz à vista. Se o Flamengo tivesse comprado o Alcaraz à vista agora, ok, esses 160 milhões estavam entrando, ok, se tivesse pagado à vista na gestão anterior, né? Mas não foi isso. Na verdade, deram uma entrada e assumiram um compromisso grande ainda para frente, a partir deste ano atual, e o Flamengo se livrou desse compromisso ao negociar o Alcaraz pelos tais 160 milhões, que, insisto, na minha cabeça não deveriam entrar na conta dessa maneira, porque eles estão apagando um débito, né? Não é um dinheiro novo que está entrando, é um dinheiro que deixa de sair. De qualquer maneira, são números espantosos, né? O de compra e venda de jogador, principalmente porque o de compra, que foi numa janela espetacular, excepcional, até agora, hein? Talvez haja novidades ainda até o dia 2 de setembro. Mas, até agora, é uma janela que simplesmente montou o time do Flamengo, remontou o time do Flamengo. As chegadas de Jorginho, Saul e Samuel Lino, já falei aqui mais de uma vez, mas gosto sempre de reafirmar que eles encaixam o time do Flamengo. O time do Flamengo, antes das chegadas de Jorginho, Saul e Samuel Lino, era um que ainda contava com o Gerson, que ainda tinha o Pulgar, mas que o Pulgar se machuca, o Gerson é vendido, e o De La Cruz, infelizmente, é aquela coisa que a gente percebe claramente, né, que o próprio Felipe não deve contar muito com ele. Eu acho que o próprio Felipe sabe que não pode escalá-lo com muitas, como assim dizer, um pouco mais de assiduidade. Não dá para. Assim como o Alexandre e o Danilo. Ambos também, legal, quando estiverem em forma, quando jogarem, jogam muito, mas não conseguem performar. Então, essa história, por exemplo, como se chegou a falar uma determinada época do ano, não, o Flamengo no final do ano vai vender um dos laterais esquerdos, vai vender o Vinha. Não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido vender o Vinha. Os laterais esquerdos do Flamengo para a temporada do ano que vem são Ayrton Lucas e Vinha. O Alexandre, se renovar, vai continuar a ser essa situação assim, de um grande jogador, mas que o Flamengo não pode escalar três vezes seguidas. Não pode escalar 3 vezes seguidas. Então, eu acho que se alguém tiver que sair, é o Alexandre, que deve ganhar um belíssimo salário. É um daqueles que vieram de graça também e acertaram só luvas e essas coisas, mas que, infelizmente, e eu digo infelizmente porque quando ele consegue jogar, ele entrega muito ainda, ele é um belo lateral esquerdo, estava convocado pelo Ancelotti, né? No final das contas, era o único convocado pelo Ancelotti, dos 5 que o Flamengo tinha na pré-lista. Com isso, vou até botar logo aqui para vocês verem, com isso o Flamengo simplesmente tem 7 jogadores fora do elenco na data FIFA. Poderiam ser muito mais, poderiam ser até 12, imagina. Bastava que o Ancelotti tivesse levado, de fato, todos os que estavam na lista larga, que são os do Flamengo, né? No final, acabou que nenhum jogador do Flamengo foi para a lista larga, foi para a lista curta, e com isso o Flamengo perdeu, na verdade, está perdendo a partir do início da próxima data FIFA. Agora eu não estou achando a lista, mas eu sei de cabeça. Os 4 uruguaios, Varela, Vinha, até o Vinha, hein? Que não está ainda no auge da forma, mas foi convocado. Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta. Esses 4 não vão estar nos próximos dias de treino, que acabaram se abrindo como uma boa oportunidade para o Felipe Luiz treinar gente como o Saul, como o Carrascal. Carrascal também não pode, Carrascal também foi convocado. Além deles, foram convocados o Carrascal para a Colômbia e o Plata para o Equador. São esses todos que não estarão na data FIFA no treinamento do Flamengo, porque estarão defendendo as suas seleções justamente nos 2 últimos jogos das eliminatórias sul-americanas. Vai dar para o Flamengo treinar legal algumas coisas. Vai dar para treinar. Vai ter... o Pedro não foi, está aí. O Samulino não foi, está aí. O Samulino era outro que estava na lista longa.
Jorginho e Saúl estão aí. Esses dois não serão mais convocados, graças a Deus, porque um é italiano, quer dizer, naturalizado, então ele jogou na seleção italiana, não tem nenhuma possibilidade de jogar na brasileira. O Saúl também não vai voltar a ser convocado pela Espanha. Então, eu acho que não me parecia, quando saiu a lista larga, eu digo, cara, nós estamos ferrados. Porque o Flamengo vai ficar sem os 5 da seleção brasileira, que o Ancelotti chamou, poderia ter ficado, sem os 4 do Uruguai, já são 9, sem o Plata, passam a ser 10, e sem o Carrascal, 11. E desses 11, só não são titulares ainda, ou talvez não sejam mais, o De La Cruz e o Carrascal, perdão. De La Cruz e o Carrascal. Os outros todos estão jogando, estão sendo utilizados pelo Felipe Luiz no seu time base ou uma ou duas mexidas do base. Então, eu acho que foi uma boa notícia para o Flamengo, apesar dos 4 uruguaios, principalmente do Arrascaeta e do Varela, né, que são titulares absolutos. O Vinha vai passar a lutar pela titularidade agora com o Ayrton Lucas, já que o Alexandre deve ficar fora pelo menos mais um mês, e já está claro para todo mundo, que isso vai se repetir. Bruno Spindel, nome conhecido e respeitado nos bastidores do Flamengo, está de saída do clube nesta sexta-feira. Diretor desde a gestão de Eduardo Bandeira de Melo, Spindel ganhou destaque nos anos seguintes, principalmente durante a administração de Rodolfo Landim, quando assumiu como diretor executivo em 2019. Sua influência no futebol do clube era visível, participando ativamente de negociações, chegadas e saídas de jogadores, sempre ao lado de Marcos Braz. No entanto, após a eleição de BAP, seu papel começou a se tornar menos central, e ele passou a atuar nos bastidores, praticamente sem função de destaque, servindo como assistente de José Botto no departamento de futebol, auxiliando principalmente na fase final das contratações. A decisão de sua demissão partiu diretamente da presidência e reflete a nova organização interna do Flamengo. Nos últimos dias, Lucas Lima, que era coordenador administrativo de futebol desde 2019, foi promovido a gerente de negociação e contratos, assumindo um papel mais próximo de Botto. Essa movimentação no departamento ajudou a entender o momento de saída de Spindel, que não era mais presença frequente no ninho do Urubu. A sua demissão marca o fim de um ciclo de 6 anos em que esteve envolvido em grandes decisões e conquistas do clube, período em que acumulou experiência, conhecimento e protagonismo em negociações importantes que moldaram o elenco rubro-negro. Apesar da saída, a história de Bruno Spindel no Flamengo não será esquecida. Ele deixou sua marca como negociador habilidoso, participando de todas as tratativas de jogadores e contribuindo para o crescimento do futebol do clube. No final de 2024, chegou a ser elogiado por BAP, que confirmou sua permanência para a temporada de 2025, valorizando seu trabalho. Curiosamente, foi o próprio atual presidente quem levou Spindel ao Flamengo originalmente, quando atuava como gerente de marketing e CEO na gestão de Bandeira de Melo. Agora, com a saída de Spindel, o clube segue reorganizando sua estrutura, com Botto e Lucas Lima como principais responsáveis pelo futebol, enquanto o legado do ex-diretor segue presente nos bastidores do Mengão.